Hoje a gente vai falar do Eutônia, que eu achava que era o quê? Eutóia. É o Tonho e né? Que eu fiquei pensando, Toia é um nome muito mais interessante pra uma patinadora do que Tônia. Então agora você define o nome das pessoas, né? Youtuber é assim, né? A gente acha que pode tudo. Entendi. Bom, Toya, ou Tônia, né? O Eutônia conta a história de uma patinadora americana que competiu nas Olimpíadas de 94. Como a mãe e o marido abusivos, a trajetória da Tônia é então marcada pelo esporte, pela violência e por um processo judicial. Grande Tônia, ou talvez nem tão grande assim. Mais aí um filme do Oscar. E é mais um daqueles filmes que eu acho que o quê? Daqui 6 meses, pra onde ele foi? Vai Sumiu. sumir, eu acho que vai ser lembrado talvez pelas atuações agora nas premiações e depois Sim, disso... exatamente. Inclusive, Mas no Oscar tem muito disso, né? Tem. De filmes que tem um hype e depois eles principalmente simplesmente nas categorias de desaparecem. atuação. Acho que o Gary Oldman vai ser um filme muito assim, né? Sim, com certeza. O Destino de uma Nação, né? Vai ser Também muito acho. assim. Mas acho que o diretor desse filme, o Craig Gillespie, acho que é assim que se fala, ele fez vários outros filmes que também são muito esquecíveis, assim. Por exemplo, A Garota Ideal, que é um filme meio proto-Her, ou As Horas Decisivas, que é um filme meio proto-Das Boot. Ele faz uns filmes assim, meio proto alguma outra coisa e acaba sendo meio que esquecível, assim. Bom, um tempo atrás eu e o Nathan assistiu Guerra dos Sexos. É, um filme do ano passado com a Emma Stone e o Steve Carell. E esse filme ele tem duas semelhanças com Eutônia. Primeiro, que é um filme de esporte, e segundo, que é um filme baseado em fatos reais. E uma coisa que a gente discutiu muito, que a gente achou um ponto negativo no Guerra dos Sexos, é que os problemas eles eram resolvidos de uma maneira muito simples. Às vezes eles plantavam uma coisa em uma cena, na seguinte já estava resolvida. Isso assim. não gerava muita expectativa, sabe? A gente não criava tanta empatia pelo problema dos personagens. Sabe uma coisa que é muito legal? No Guerra dos Sexos, você tem aquela típica montagem de filme de esporte, sabe quando o cara tá treinando pra melhorar? Sabe a cena do Rock, que eles estão subindo na escada, aquele treinamento? Você assume que ele acaba evoluindo nesse meio tempo, por essa montagem super rápida, e nesse filme isso não acontece. Então, Exatamente. complexifica o personagem, que acho que é Sim. comentar, né? Mesmo porque eu acho que também não é muito um filme de superação. Porque ela não é uma personagem que os americanos gostam muito. Ela se envolveu em muitas polêmicas. Ele acaba quebrando essas expectativas, né? Porque ele mostra mais o lado de como foi a transformação dessa personagem, porque ela sofreu muitos abusos, tanto da mãe, do marido. Inclusive você consegue até entender o porquê que Exatamente. a América não quer ver ela como um símbolo do país, né? Exatamente. Porque todo esse histórico que ela teve com a família, com o marido, que são muito abusivos, fazem com que ela acabe sendo aquela coisa meio determinística, sabe? O ambiente que ela viveu acaba fazendo com que ela se torne também uma pessoa desse ambiente. Porque ela também é uma personagem extremamente desbocada, ela é estourada, ela xinga todo mundo, ela fala o que as pessoas às vezes não querem ouvir. E nesse ponto a Margot manda bem, assim. Eu Manda acho que... muito bem. Eu acho que esse foi um dos melhores trabalhos dela. Não que ela tenha muita coisa ainda, Sim, né? mas é você ver que é uma atriz que ela tá tendo uma crescente aí, né? Você vê que ela tá evoluindo bem. Se deu muito pra fazer esse papel. Acho que uma coisa que acaba reforçando essa caracterização dela é a maquiagem, porque em vários momentos você vê a maçã do rosto dela, uma coisa muito de osso, sabe? Assim, não aquela elegância que você imaginaria de uma mulher padrão americana com os traços bem delineados. E essa coisa da maquiagem é interessante porque a personagem vai mostrando a história dela de acordo com os anos. Ela começa bem novinha e ela vai progredindo, né? Só que quando ela tem 14 anos, ela ainda assim Você não parece dá que 14 anos pra ela. ela parece que tem uns 27. E quando ela tem 23, ela parece ter uns 40, né? Exatamente. Então acho que eles erraram um pouco a mão nisso. A assim. maquiagem ela funciona bem nessa questão dos detalhes de composição, mas não tanto na caracterização de idade. Uma coisa que eu sempre falo aqui é sobre o design de produção desses filmes, principalmente desses de época. Mas eu gosto de enaltecer, de falar sempre, porque existe uma pesquisa muito grande, porque você tem que pesquisar sobre os figurinos, a maquiagem, os objetos, a ambientação, a forma como será gravado. Então acho que nesse filme, de novo, eles acertam muito bem no design de produção, apesar de dar uma derrapada nessa maquiagem aí. Mas eu acho que americano sabe muito bem fazer filme de época. E não é aquela coisa forçada, sabe? Ele precisa colocar um cartaz de determinada banda de uma época para mostrar que aquilo é dos anos 90. Você consegue entender isso através da atmosfera, através de outros elementos bem mais sutis que mostram, poxa, isso tá nos anos 90. Então eu acho que isso é um ponto positivo desse filme. E uma coisa que os americanos sabem fazer é tornar qualquer história um pouco mais contagiante, né? Exatamente. Eu acho que o diretor ele acerta muito na forma como ele filma essas cenas de patinação, né? Porque toda vez que a Tônia entra no ringue, a câmera sempre fica circulando o personagem, até meio que em contraponto com o que a gente vê nas coberturas televisivas, que é aquela câmera meio distante, a gente vê ela se movimentando no espaço. Não, ali a gente tá junto com a Tônia e acaba entrando até meio que no psicológico dela. Então. E é interessante isso porque a gente volta um pouco na personagem, porque é claro que ela não faz as acrobacias, é um dublê que faz. Mas quando ela entra no ringue de patinação, você vê que ela tem a postura de uma patinadora, ela tá tensa, parece que ela está de fato participando de um campeonato.
Isso também acontece no Guerra dos Sexos. Os atores, eles estão ótimos. Então você vê aí o trabalho do ator, que ele realmente se dedicou a entender como uma patinadora funciona, como que era a Tônia dentro do ringue. E outra caracterização interessante também são os espectadores em volta, né? Porque, mais uma vez, cai nessa questão da dinamização da coisa. Porque toda vez que ela tá patinando, às vezes entra uns planos dos espectadores, só que não é aquela coisa parada que tem nos filmes, de pessoa só torcendo e o plano fixo. Aqui o diretor ele sempre opta por aproximar, por ir afastando. Então o que acontece? Faz com que, mesmo nesses planos de respiro, a coisa fica muito dinâmica. Eu acho que é um filme dinâmico, ele é coerente dentro da estrutura dele. Então ele não tem barriga pra mim. Eu acho que essas 2 horas elas passaram rápido pra mim. Mas acho que uma coisa que acaba comprometendo muito o filme é um tom de comicidade que ele dá para umas cenas de violência doméstica. Porque, por exemplo, 3 Anúncios para um Crime também tem um pouquinho disso, mas ele encampa um discurso de comédia do absurdo, umas situações meio irônicas desde o começo, então isso não me incomoda. Mas aqui o filme ele inteiro é um drama muito pesado, situações bastante fortes, assim, e toda vez que tem uma comediazinha acaba sendo numa violência doméstica. Mas sabe que eu acho que esse tom de comicidade ele acaba fugindo pra outras situações? A própria mãe dela mesmo é um personagem tão excêntrico e ela é tão cruel que tem umas ações que fogem tanto da realidade que parece que são piadas, sabe? Mas então, acho que mais uma vez aí, porque ela é um personagem excessivamente abusivo. E aí o filme acaba tomando isso como uma coisa engraçadinha. Porém, eu não acho que ele romantiza a violência doméstica, o abuso, nem do marido, nem da mãe. Não é romântico. O que eu acho que é meio problemático, né? Principalmente nessa Hollywood que a gente tá discutindo hoje em dia. Com certeza. Colocar só esse aspecto de violência, do abuso de forma cômica e o resto ser um drama muito pesado. E pra mim isso ainda combina num final muito problemático, porque ele acaba achando até uma função pra ela apanhar. Esse abuso que ela sofreu no filme inteiro é uma coisa assim muito americana, né? Tudo é funcionalista, você consegue achar uma forma de fazer dinheiro com tudo. Então é aquela coisa, por mais que você tenha tomado todas as pedradas no filme inteiro, se você se esforçar, se você achar uma forma de se reinventar, aquela coisa meio empreendedora americana, eu acho que é um discurso que meio problemático, sabe? Não, isso de fato faz sentido, eu concordo com você. Porém, eu acho que tem um pouco aí de ironia, porque ele só alivia um desfecho não tão feliz da personagem. Eu vou pegar um outro filme, O Lobo de Wall Street. Certo. Também tem uma coisa assim, um arco bem parecido com esse. A diferença é que pra mim, no Lobo de Wall Street, a gente ri do personagem. No Eutônia, a gente ri com a personagem. Eu acho que isso é problemático. Acaba que não é essa coisa meio irônica, sabe? Eu ainda acho que é ironia. E a vida segue, né, gente? Isso aí. Bom, o filme será dia 15 de fevereiro aqui no Brasil e a Margot Robbie aí talvez tenha a chance de ganhar o prêmio de melhor atriz, né? Vamos ver. A Alison Janney acho que vai ganhar como melhor atriz coadjuvante, embora eu prefira a Lauren Metcalf do Lady Bird. Não prefere nada, entendeu? Prefiro, Você não sim. prefere nada. Então tchau. Vambora. O que eu falo? Tchau. 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 Eu falo tchau. Essa bandeira e mostrar que os americanos... Você falou calma aí no meio do que eu tava falando. Não, calma aí. Sabe quando você acaba falando o que você tá mentalizando? Eu tava pensando no contra-argumento. Mas eu falei, o que ele tá falando?